Atos capítulo 4, versículo 32. Leia comigo aí. Da multidão dos que creram, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. É a mesma característica que Jesus disse: nós sejamos um, amém? Lá de João 17. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Olha só, queridos. Sua casa é de Jesus. Amém? Seu carro é de Jesus. E aí, Deus quer usar a tua casa para você fazer o purê de batata. Amém? Deus quer usar seu carro para você fazer o purê de batata. Mas tudo lhes era comum. Sabe, vai gente sentar lá na tua cadeira, se não tiver um sofá como eu, bota cadeira dura lá. Tem um sofá bonito, aconchegante, bota lá alguém. Se aproxima de alguém. Se relaciona, diga evangelismo. Não é aquela entregar um folheto. Não é aquela de ir. Às vezes, um método, não. É relacionamento intencional. De se conectar com alguém. E olha o que ele diz aqui. Tudo, porém, lhes era comum. Agora, olha o resultado do versículo 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. O segredo está lá no 32. Era um só coração e uma só alma. Todo mundo se relacionava com profundidade. Estava todo mundo na casa de todo mundo. Estava todo mundo usufruindo do bem do outro, amém? Usando. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía. Tudo lhes era comum. E isso é a característica da IEV. Eu lembro que o titio pegava, me botava no carro dele e me levava para a casa dele. E aí de repente eu estava com outra pessoa já acompanhando, indo lá na casa dela, levando lá para minha casa. Diga, o evangelho é relacionamento. Não é um evangelismo metódico, estratégico. Vocês estão me entendendo, irmãos? É um estilo de vida. É eu querer me tornar. E era um só coração e a alma da multidão dos que creram. Por quê? Porque eles viviam no coração de Jesus. Eles tinham as emoções de Jesus. A alma, diga alma. Fala das emoções. Fala dos desejos. Eles viviam naquilo que fazia Jesus se alegrar. Amém? Com o sentimento de Jesus. E aí o resultado era um grande poder. E a abundante graça. Diga a graça de Deus. A Eve, queridos, já cresceu. Vocês, quantos já experimentaram? Era bem pequenininha, entupiu de gente. Foi lá. O nosso culto era aqui em cima, irmão. Tinha cadeira até aqui. É ou não era? Tinha cadeira até aqui. Mas, de alguma forma, eu e você, a gente se perde na religião. E a gente acha que vai vir uma estratégia assim, sabe, sofisticada de fazer a obra de Deus. Mas não, a obra de Deus é simples. É amar e servir. Amém? É amar e servir. E aí olha o que ele diz: abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha só, irmãos, o que acontece? Eles davam tudo, eles viviam uma
Davam tudo. Vendiam suas propriedades e colocavam. E é interessante essa, colocava aos pés dos apóstolos. Em primeiro lugar, os apóstolos eram servos de Deus, amém? E a gente não está na obra de Deus para ter carrão, para ter mansão, não é isso o reino de Deus. Mas as pessoas são tão manipuladas pela aparência que elas só dão ouvido para o cara que só chega aí numa Hilux aí. Não, todo mundo segue o cara que está na Hilux, é ou não é? Porque é o resultado. Agora eu não imagino Pedro chegando numa Hilux. Paulo, pô, olha aí, agora eu sou apóstolo, estou na Hilux aqui, agora eu moro lá no Efigênio Salles. É isso aqui meu ministério. Eu não consigo enxergar, irmão, me perdoe. Não sou contra a Hilux, amém? Se um dia Deus me der condição, eu vou ter uma Hilux, mas eu estou no Ford Ka feliz da vida. Muito feliz não, que eu quero um carro melhor também, não adianta o cara ser hipócrita não. Mas isso não me deixa mais homem de Deus ou menos homem de Deus, amém? E aí, diga aos pés, porque toda a nossa riqueza, queridos, tem que estar debaixo do nosso domínio. A gente não tem que estar debaixo do domínio das coisas nos dominarem. Mas aí vamos lá, havia abundante graça. Diga, quando vocês se tornarem um, Jesus disse, para que todos creiam que tu me enviaste. A gente acha que o segredo do crescimento é a gente fazer barulho, divulgar a igreja, divulgar, fazer evangelismo, não. Mas o grande segredo, irmãos, é a unidade. Se vocês se tornarem um, o mundo vai crer. Amém? Agora aqui, pela experiência da igreja de Atos, ele diz, havia abundante graça. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dele. Todos os que creram estavam o quê? Juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades de novo e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, diga diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, diga de casa em casa, diariamente, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Todo o povo gostava deles, porque eles viviam juntos, eles tinham unidade, eles eram purê de batata, era gostoso a vida deles. E aí olha o que aconteceu, enquanto isso acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Diga, todo dia, eles estavam juntos, todo dia, eles estavam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que é a doutrina dos apóstolos, irmãos? É o mover de Deus, da vontade de Deus. Os apóstolos viveram e morreram pelo Evangelho, amém? Viveram e morreram. E aí vamos pegar aqui alguns princípios. Primeiro princípio, 2,46. O que diz aí? Diariamente. Todo dia, na linguagem de hoje, na Bíblia Viva, bota aí. Todos os dias, diariamente, todos os dias unidos, se reuniam no pátio do templo. Nem no templo, nem templo eles tinham, irmãos. Todos os dias, diga todos os dias. É um desafio para a gente, né? Eu estou me autodesafiando, pastor, como que eu vou estar todos os dias? Eu estou me desafiando a tirar pelo menos 1 hora do meu dia e me contactar com o irmão daqui, e eu vou, em nome de Jesus, tirar o tempo para estar falando com o irmão daqui. Não é com todos, eu vou selecionar uma equipe, eu já falei aqui de apacentadores, amém? De pessoas que estão trabalhando. E uma coisa que a gente vê aí todos os dias, não era uma reunião, a gente reúne só quarta, só domingo, né? Não era. Hoje a gente tem a bênção do celular. Pode fazer uma videochamada ali. Pode ir lá presencialmente. Amém? Isso requer um
um desafio maior. Mas a questão aí, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, todos os dias. E isso, queridos, é a característica de uma igreja. Onde eles se reuniam? Diga, no templo, no pátio, né, na verdade, do templo, e nas casas. Aí entra a ênfase daquilo que a gente conversou no domingo, de ser uma igreja que caminha em unidade, de a gente frequentar a casa um do outro. Hoje a gente está um pouco fora desse convívio, né? Mas a gente vai querer ser uma igreja de atos, de um discipulado verdadeiro, né? A gente vai precisar resgatar esses valores, amém? De frequentar a casa um do outro. Ah, minha casa é feinha? O irmão me conhece, no mundo a gente vale o que a gente tem, né? Mas aqui no reino a gente vale o que a gente é. E aí isso, queridos, é fantástico. Olha lá, a igreja cultivava diariamente. E às vezes a gente olha para a nossa realidade e a gente acha que isso é impossível, mas não é. Como eu falei, né? Nós estamos carentes de amigos verdadeiros. E aonde que a gente pode fazer os verdadeiros amigos, se não é aqui? Quem tem o Espírito Santo, amém? Quem ora, quem lê a Bíblia, quem tem uma nova natureza. A gente vai chegar nessa questão aí. Aí olha o resultado. Eles perseveravam na doutrina, ou seja, eles tinham um compromisso sério com o plano de Deus. Quando eles dizem eles perseveravam, todos os dias eles estavam na doutrina, é que eles tinham uma atitude de levar a sério aquilo que os apóstolos ensinavam, amém? Eles honravam aquilo, eles respeitavam aquilo que era ensinado. Eles tinham um compromisso com a doutrina, com a palavra de Deus. E eu quero declarar, nós vamos ter um compromisso sério, verdadeiro. Nós vamos levar em consideração a palavra de Deus, amém? Hoje eu digo, eu vou até de paletó, de gravata, porque não é um culto qualquer não é uma palavra qualquer, é algo sério. Às vezes a gente inconscientemente olha para a palavra e acha que aquilo, a doutrina, eles perseveravam na doutrina, levavam a sério. E aí, às vezes, de maneira inconsciente, eu levo a Bíblia como um livro comum, nem leio. O que tem de cristão ateu, que ele diz que crê na palavra, mas nem contato com a palavra ele tem. É um cristão ateu. Existe isso ou não, irmãos? Infelizmente existe. Mas eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você vai perseverar na doutrina, você vai levar a sério, você vai ler a sua Bíblia. Esse não é um método. Eu não estou aqui colocando um fardo sobre a tua vida. Eu não quero. Você vai ver os efeitos e os benefícios de cada coisa que é a vontade de Deus. Moisés diz: e Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara. Amém. A versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições. Com o quê? Diga, alegria. Queridos, aí a gente vai experimentar a verdadeira alegria. Às vezes a gente faz coisas no nosso trabalho que a gente tem uma remuneração, né? E que, com certo sentido, a gente se realiza ali fazendo aquele trabalho e sendo recompensado com a remuneração no final do mês. Mas na igreja, quando a gente faz a obra de Deus, irmãos, a gente é recompensado com uma realização, com valores e riquezas eternas mesmo. Mas a gente é recompensado aqui na terra e a gente é recompensado de coisas, de valores e riquezas imateriais, amém?
Irmãos, há uma recompensa quando a gente está fazendo a obra de Deus, amém? Mas eu quero te dizer algo. Quando você aceitou Jesus, quantos aceitaram Jesus e tiveram uma experiência genuína? A gente entrega a nossa vida para Jesus consciente, é ou não é? E a gente diz: Jesus, a minha vida é tua. E a gente experimenta uma alegria que não tem como descrever. Só quem recebe Jesus de verdade sabe, é ou não é? E agora, irmãos, eu descobri uma outra alegria. É quando a gente leva alguém para Jesus. Mas aí a alegria não para aí. Você leva alguém para Jesus, você coloca alguém ali, alguém se rende a Jesus. Você recebe uma alegria também que é indescritível. Quantos já tiveram essa experiência também? Que não tem como a gente descrever. Cara, eu levei alguém para Jesus. Mas tem outra alegria ainda maior. Quando você testemunha, que você prega. Eu estou pregando aqui. E hoje foi um dia de labuta, de trabalho, de labor. Mas quando você está ministrando, você recebe uma energia, uma alegria, um gozo. Quantos já ministraram e sentiram isso? É ou não é? Mas, irmãos, existe outro nível de alegria. É quando você ativa alguém e você vê alguém ministrando e alguém fluindo no propósito de Deus. Quantos já tiveram o prazer de ungir assim alguém e dizer: meu irmão, você agora é um líder, é um ministro, você vai ministrar. E aí você vê aquela pessoa ministrando, que é maior do que quando você ministra, quando você vê alguém ministrando, que é outra alegria. Quantos já, às vezes a gente é meio imaturo, não, é só eu ministrando, só eu, que a gente se realiza. Mas existe uma outra alegria quando a gente começa a empoderar pessoas no reino de Deus. Quantos já sentiram isso? E uma outra alegria, você está ali na sua vida. Quem já foi visitar alguém? Quem aqui já foi visitar alguém? Mas aquela visita com propósito espiritual. Chega lá, interagiu com a pessoa, ouviu ela, conversou, se relacionou, e aí depois disse: meu irmão, mas eu tenho uma palavra aqui. Aí você ou abriu a Bíblia, ou você falou a Bíblia, ou você pegou o seu celular e leu um versículo e disse: essa palavra aqui, irmão, eu vim deixar para você essa palavra. Tá. E eu vim fazer uma oração. E aí você orou. Quantos já tiveram essa experiência? Irmão, é um negócio doido. Uma vez, várias vezes, eu botei nome de pessoas no meu caderno, jejuei, orei, e aí visitei, fui lá. E milagres assim, pessoas sendo libertas, pessoas que hoje são pastor, comprometido mesmo com Deus, mas que eu tive a graça e o privilégio de ser instrumento de Deus na vida daquela pessoa, e hoje ela ter sido empoderada no reino de Deus. Quem já teve essa experiência, querido? Olha para o seu irmão e diga para ele: meu irmão, você não sabe o potencial que há quando você ministra a vida de alguém. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque isso é o purê de batata, é você ter uma amizade com propósito espiritual. A IEV já foi uma igreja em célula aqui. Todo mundo aqui praticamente que eu olho teve célula aqui. E hoje a gente não tem célula, né? Hoje a gente quer reativar o grupo de conexão, que não é aquele formato de célula antigo, mas é também uma espécie de célula. E aí a gente vê o reino de Deus se manifestando nisso. Como que a gente vai viver o reino de Deus, o relacionamento sem estar junto, né? E intencionalmente a gente era
provocado a ter um contato ali na casa. Quantos lembram disso? E ali a gente, não era o pastor, era os irmãos, um cuidando do outro, um se relacionando com o outro. Houve alguns equívocos? Houve. Mas olha o que a Bíblia diz aí, cadê o versículo lá? Todos os dias eles estavam onde? No pátio do templo. Todos os dias eles adoravam juntos no templo. Reuniam-se nas casas. Eu gosto da versão no pátio do templo, porque eles só entravam no templo com permissão, eles usavam o templo emprestado, nem templo eles tinham. E às vezes os judeus nem permitiam que eles entrassem. Não, vocês são hereges, isso aí é mentira. E aí todos os dias eles se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Irmãos, olha aqui para mim. Não tem coisa mais, alegria mais explosiva do que a gente estar fazendo a vontade de Deus. De que a gente sair, ir numa casa de alguém. Essa semana mesmo. Mas eu fui lá no Jones. Eram mais 8h30, saí de lá umas 11h30 da noite. E sempre que eu posso, estou conversando com alguém. Mas, queridos, é tremendo. E a gente fez uma oração simples lá, na saída. Mas você sai com uma alegria. E ele, pô, beleza, obrigado que veio aqui e tal. A gente sente que a pessoa que está recebendo a visita ali, vamos dizer, aquele contato, ela é edificada. E a gente também que está fazendo. É ou não é? Diga para o seu irmão aí, princípio de se tornar um. Princípio de estar no mesmo sentimento. Mas não é, pastor, eu não quero que você se meta na vida de ninguém. Eu não quero que você trabalhe para a igreja, amém? Eu quero que você seja tomado do coração de Jesus, do sentimento. Era um só coração e uma só alma, amém? E aí, queridos, eu quero que você olhe com carinho. Olhe com carinho. Poxa, eu vou me aproximar de um familiar meu. Vou visitar esse camarada. Vou visitar um amigo. Agora é interessante que eles perseveravam todos os dias, né? Não era eu vou lá uma visitazinha esporádica e aí depois não vou mais. Vamos orar, queridos. Mas eu queria que você se colocasse aí diante do Senhor, 5 minutinhos. Você que está aí na sua casa. Amém. Pastor, por que isso? Meu irmão, não tem para onde correr. Ou a gente entra nisso, em Jesus. E aí é ver isso. É a gente ir na casa um do outro, amém? É a gente intencionalmente ter uma reunião numa casa.